É isso aí, pessoal. Tá entrando no ar a Esquadra Cycling TV. A proposta é contar um pouquinho de toda a trajetória, de toda a história que tá para trás, né? Tá anterior a esse grupo de ciclismo chamado Esquadra Cycling, situado aqui em Brasília, com uma sede em João Pessoa e com algumas possibilidades aí de estarmos e chegarmos em outros locais também. É isso, a gente começa aqui com um bate-papo, vou contar um pouquinho de história, um pouquinho de quem sou eu, um pouquinho de quem é o Fabrício Lino, de como eu cheguei até aqui e de tudo que ficou para trás, de tudo que sedimentou essa história que vai ser contada agora em 2019. É isso aí. Não consigo me lembrar o ano exato, mas 1900 e Fabrício com 10 aninhos, talvez 88, 90, e a gente na 905 Norte, eu e os meus amigos, a gente brincava muito nas bicicletas de BMX ou nas croizinhas que a gente chamava, né? Tinha algumas marcas na época e a gente gostava muito de brincar numa pista de terra que tinha pertinho da nossa casa, assim, 200 metros lá. A gente morava numa rua bem legal, uma rua bem pacata. Era uma pistinha de terra que fazia um retorno lá dentro, quase perto do autódromo, inclusive. E a gente adorava fazer umas corridinhas, umas disputas ali com o BMX. Naquele momento ali, eu já conseguia me destacar um pouquinho dos meus amigos, até mesmo pela, talvez, a técnica que eu conseguia usar um pouco na bicicleta. Eu conseguia fazer umas curvas melhor do que a galera. Não estou dizendo que eu sou mais destemido ou era mais destemido do que algum amigo, mas naquela ocasião eu já entendia um pouquinho que tinha umas tangentes da curva, que se eu fizesse a curva aberta e mais fechada a coisa seria mais legal. Então, com esse entendimento, com essas coisas que permeavam ali essa bicicletinha na época, eu fui pegando gosto pela bicicleta. Era normal eu e mais um, mais dois, ou às vezes sozinho, pegar a bicicleta e rodar por Brasília. Sair ali pela torre de TV, pelas imediações do autódromo. Eu morei muito colado no autódromo ali a minha vida inteira, naquele centro esportivo ali onde tinha piscina, o próprio Mané Garrincha à época, né? E também o velódromo, que era um lugar espetacular para a gente, na época, brincar também. E a gente andava de bicicleta por Brasília. Era muito legal pular meio fio, subir meio fio, pular buraco, criar situações de obstáculos, né? E uma das brincadeiras que a gente adaptou ainda lá quando garoto, moleque, né? E aí eu acho que até os meus 14 anos, talvez, tinha uma brincadeira que alguns de vocês aí, para quem é dessa década de 70, 80, vai lembrar, que é o garrafão, né? Que a gente delimitava um espaço, um quadrado bem grande, e a gente ficava correndo dentro desse garrafão, com mais ou menos um pique-pega dentro de um espaço limitado, né? E a gente começou a brincar com a bicicleta ali, era uma brincadeira muito legal. E disso a gente criou uma história do garrafão que era brincar de fechadinha. Então os colegas entravam do garrafão com a bicicleta, com a BMX, e aí a gente ficava tentando um derrubar o outro sem encostar, só um fechando o outro, encurralando o outro. E hoje eu penso que essa brincadeira de criança, ela foi me dando um domínio de bicicleta que me é peculiar hoje, né? Saber andar de bicicleta, ter um domínio em cima da bicicleta, é uma coisa que não é fácil nos dias de hoje, e é uma coisa que eu já trago desde aquela época. Quando as pessoas me perguntam há quanto tempo eu pedalo, eu poderia trazer dessa ocasião, dessa época até os dias de hoje, ou de um outro momento que eu realmente comecei a usar a bicicleta como um certo treinamento, como um esporte, digamos assim, conheci pessoas, etc. Mas a lembrança desse momento infantil, desse momento infância, é muito legal e durou muito tempo. Eu me relembro aqui facilmente de vários amigos, né, de escola, e que moravam próximos, e que a gente andava pelas ruas de Brasília assim, de uma maneira muito tranquila, com poucos carros nas ruas, com situações que os nossos pais não se preocupavam tanto com essa situação do filho sair de bicicleta, né? Então foi uma época muito bacana que a bicicleta marcou ali na minha infância. Aí está um pouquinho de como que a bicicleta
chegou na minha vida, como que ela entrou, né, como que eu comecei a brincar e a dominá-la, mas nem tudo foi tão fácil. Alguns perrengues aí aconteceram no meio do caminho. E esses perrengues, eles começaram até mesmo na forma de adquirir uma bicicleta e depois de conseguir acompanhar outras pessoas, né? Eu tive uma infância um pouco gordinho, né? Eu, na verdade, até ali os meus 14 anos, eu era um bolotinha na escola, na divisão de time de futebol lá. Raramente eu era escolhido, né? E isso ali foi me deixando um pouco chateado e triste. Talvez isso tenha me levado um pouco para alguns esportes aí como o ciclismo. Então, a bicicleta, ela era muito bacana para a gente brincar, era muito divertido para a gente ficar ali na quadra fazendo essas coisas todas, mas em algum momento ela começou a exigir um pouco mais, né? Eu já saí daquela bicicleta de bicicross para uma mountain bike um pouquinho maior, e aí naquela época ali, já um pouquinho mais de 14 anos, Brasília era lotada, cheia de triatletas, né? Duatletas, biatletas, triatletas, para quem entende esses termos aí, né? 2 modalidades ou 3 modalidades, e eu comecei a curtir aquilo ali, eu comecei a querer praticar. Então, andar junto com aqueles caras que já treinavam na época, até mesmo da minha idade, ou 2, 3 anos mais, era uma coisa muito complicada, era uma coisa muito difícil, porque esses garotos, esses amigos, esses colegas, esses conhecidos, eles tinham uns equipamentos melhores do que o meu na ocasião, e eu não conseguia acompanhar os treinos da galera. Um treino que a gente fazia, que era dar uma volta no autódromo, por exemplo, que hoje é uma coisa extremamente fácil, simples, 6 quilômetros a gente está falando, tiveram ocasiões de eu não conseguir dar uma volta no autódromo, não sei se vocês conseguem imaginar isso. E aí eu comecei a treinar mais, a pedalar um pouquinho mais, a tentar fazer mais força, não entendi absolutamente nada de treinamento físico, de treinamento esportivo, mas a minha vontade era de andar atrás dos caras, ou pelo menos completar essa volta, né? E dessa forma eu fui me habituando, fui conhecendo novas pessoas, fui me envolvendo com novas pessoas e entendendo como é que eles faziam esse tipo de treinamento. Então, um pouco depois, foi mais fácil, né, completar uma volta do autódromo. E por que eu cito a volta do autódromo, por exemplo? Porque como o velódromo ficava ali muito pertinho, às vezes a gente treinava dando voltas no velódromo e às vezes a gente treinava dando uma volta no autódromo. Em algum momento eu comecei a ficar um pouco fissurado nessa coisa do multi-esportes, né? Que a gente coloca a corrida, a bicicleta e logo depois veio a natação. Então a gente fazia alguns treinos ali no velódromo que eram corridas e pedaladas alternadas. Por exemplo, a gente dava uma volta no velódromo correndo e depois dava 5 com a bicicleta. Aí depois dava 2 correndo, mais 4 com a bicicleta e assim por diante. E quando isso tomava uma proporção maior, eu não conseguia acompanhar as pessoas, eu não conseguia às vezes completar uma volta dessa. E só para vocês terem uma ideia, um dos lugares que a gente treinava bastante corrida era em volta de uma quadra residencial aqui da Asa Norte. E por diversas vezes eu não consegui completar uma volta na quadra correndo. Não dá nem para acreditar uma coisa dessa hoje, né? Mas naquela ocasião que eu quis brincar um pouquinho do triatlon e do duatlon, os nossos treinos eram assim. Algumas quadras aqui de Brasília, elas concentravam um número grande de triatletas já, e eu ia para lá para observar, para ver os treinos deles e tentava copiar um pouco, né? Então, só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem uma grande noção do que é dar uma volta numa quadra residencial de Brasília da Asa Norte. Em algumas situações eu não conseguia completar uma volta dessa correndo. Nesse momento que as pessoas conseguiam andar um pouquinho mais e eu não estava bem equipado, etc., eu consegui adquirir uma bicicleta chamada Vitus, uma bicicleta argentina, vocês vão ver na imagem aí. E essa bicicleta ela tem uma particularidade muito interessante, né? Os novos ciclistas provavelmente nunca viram uma dessa. Ela é uma bicicleta que tinha uma roda um pouquinho menor na frente, um pouco maior atrás, um quadro totalmente aerodinâmico, era um quadro totalmente cachimbado, uma coisa linda, uma coisa maravilhosa
para aquela época, e eu consegui ter uma bicicleta dessa, e foi assim que eu comecei a me aventurar para umas pedaladas um pouco mais longas. Cheguei a, naquela época ainda, né, eu estou falando aí, Fabrício, com 16 anos, começar a fazer uma pseudo volta ao lago, né, que é totalmente diferente do percurso que a gente tem hoje, mas já numa bicicleta dessa e já tentando aí fazer algumas provas de triatlo, algumas provas de duatlon, e que eu colecionei várias aí, com nomes que eu trago como amigos até hoje, nomes que eu encontro na rua até hoje, felizmente, e graças a Deus consigo tê-los como amigos, e lá atrás eram os caras que me davam um couro enorme. E aí veio uma transição interessante para as trilhas, para o mountain bike, para uma coisa talvez um pouco menos séria de treinamento e um pouco mais lúdica, uma coisa mais no meio do mato, que a gente usa o termo aí de off-road, né? E foi muito bacana, foi uma época legal com o mountain bike, eu me diverti, conheci gente pra caramba, conheci lugares que eu jamais imaginava, passei uns bons anos praticando mountain bike. O que eu posso lembrar com grande certeza aqui, tem até um troféuzinho aqui atrás de mim, do Iron Biker 2003, eu ia falar exatamente sobre ele, e 2001, 2002, 2003 e 2004, talvez, não me lembro, com muita certeza eu estive lá em Minas Gerais, entre Ouro Preto e Mariana, fazendo essa prova, que era a maior prova de mountain bike que existia aqui no Brasil. Tive o privilégio de participar, tive o privilégio de competir lá, como eu mostrei para vocês aqui o troféu, consegui subir num pódio lá, junto com 2 amigos maravilhosos que a bicicleta me deu. Aliás, não poderia deixar de falar um pouquinho disso. A bicicleta, ela praticamente fez o que eu tenho e me trouxe até hoje, com uma rede de amigos, de conhecidos, de network, de negócios, enfim, amigos do peito mesmo, que a bicicleta, o triatlon, o mountain bike colocaram para mim. Eu sou muito, muito feliz, muito grato por tudo que a bicicleta trouxe até hoje na minha vida, seja no triatlon, no mountain bike ou no ciclismo. E aí, fazendo uma transição aí do BMX para o triatlon, do triatlon para o mountain bike, é um esporte esse que eu fiquei por um bom tempo, e aí fazendo uma transição do mountain bike para o ciclismo, uma história muito interessante que eu não poderia deixar de contar, foi quando eu comprei a minha primeira bicicleta de ciclismo. Essa bicicleta ela foi adquirida num shopping aqui de Brasília. É isso aí, galera, num shopping daqui de Brasília. Para quem é ciclista, para quem é mountain biker, triatleta, deve estar achando que eu sou maluco, né? Comprei uma bicicleta num shopping. Mas foi isso mesmo. Tinha um shopping aqui em Brasília e uma loja que ela não existe mais, que vendia material esportivo de todos os esportes que vocês imaginarem. Obviamente, o esporte mais vendido lá, os equipamentos e roupas, era de futebol. E lá ficava, ou ficou por um tempo, exposto uma bicicleta. Uma única bicicleta. E ela tinha a cor champanhe, uma bicicleta de 16 marchas. Eu me lembro da marca, me lembro do modelo, me lembro de tudo. Vocês vão ver aqui na foto que eu vou colocar para vocês. Era uma Giant Alegre de 16 marchas, com câmbio ainda no quadro ali, no down tube, né? E eu fiquei fascinado com essa bicicleta. Eu fazia um curso ali perto desse shopping e eu passava lá sempre. Sempre, sempre, sempre. Então toda vez que eu passava, que eu via essa bicicleta, eu ficava enlouquecido. Eu queria essa bicicleta de qualquer maneira. Eu fui, não me lembro assim, incontáveis vezes na frente dessa loja e ficava olhando para essa bicicleta. Até um dia que eu resolvi entrar e perguntei para o vendedor, né, se aquela bicicleta era para venda, se ela estava ali só de exposição. E aí começou entre aspas, um namoro sério com essa bicicleta, né? Recorri a 2 pessoas da minha família que eram mais próximas e falei que eu queria aquela bicicleta de alguma maneira. E a gente está falando aí de... eu tinha 16 anos, está difícil de fazer conta aqui, mas talvez isso fosse 1994. 1994. E eu consegui lá, através de vários cheques,
adquiri essa bicicleta, que eu fiquei feliz pra caramba. Se vocês me perguntarem se ela era do meu tamanho correto, do meu tamanho ideal, eu não vou saber, mas eu usei essa bicicleta por muito tempo, com muita vontade, com muito desejo, e foi gostoso. Foi minha primeira bike, eu não consigo esquecer, consigo vê-la aqui na minha frente nesse exato momento. Depois dela, várias bicicletas, várias marcas eu tive aí ao longo de muitos anos. Bom, aí bicicleta em mãos, não adiantava só ter a bicicleta, né? Eu tinha que correr atrás das pessoas que pedalam, das pessoas que curtiam isso na época. E imagina, não tinha rede social, não tinha internet, como encontrar essa galera, né? Indo pra rua, pedalando e conhecendo alguns pouco a pouco. E eu consegui, aos poucos, encontrar alguns grupos, algumas pessoas. E quando eu falo grupos, eu não estou falando dos grupos que a gente encontra hoje, 20, 30, 50, 80 pessoas saindo para pedalar. Estou falando de 3, 4, 6, no máximo 10 pessoas saindo para fazer umas pedaladas pelas ruas de Brasília. Consegui encontrar algumas pessoas bacanas, na maioria pessoas mais velhas, e consegui me enturmar e entender por onde que essas pessoas pedalavam, né? Quais eram os trajetos, aonde que era legal, aonde que era bacana, por quê. E eu comecei a pegar a minha Giant Alegria aí e acompanhar essas pessoas. Quando eu digo acompanhar, é tentar seguir, né? Então eu fui aí atrás de uma galerinha por um tempo, tentando encontrar os melhores lugares para pedalar. E às vezes eu não conseguia ir com o grupo, as pessoas mais treinadas, mais fortes, então eu fazia alguns trajetos sozinho mesmo. E acredito que é um momento onde a gente consegue aprender, né, e absorver aí, muita coisa do ciclismo, do treinamento, do próprio corpo, que é uma coisa que eu acho que é fundamental, né? É você se conhecer, é você conhecer o seu corpo e poder usá-lo de maneira adequada. E é isso, pessoal. Finalizando aí o primeiro episódio, contando um pouquinho aí da minha história com a bicicleta, lá das primeiras pedaladas até o meio aí, mais ou menos, até 98, 99, 2000, e fechando aí com bastante coisa legal. E logo mais a gente tem o segundo episódio contando de 2000, 2001 até os dias atuais aí, até 2019. A gente se vê aí. Um abraço.